E aí, vamos mergulhar num verdadeiro clássico. Hoje, a gente vai direto para as profundezas do século XIX na Rússia para desvendar um dos romances mais fascinantes e complexos do mestre Fyodor Dostoiévski, O Idiota. A ideia aqui é fazer uma verdadeira aula magna, um mergulho nesse palco que foi montado para um embate épico. De um lado, a gente tem a bondade pura, quase ingênua. Do outro, uma sociedade sombria, cínica e que só pensa em dinheiro. É a tempestade perfeita para explorar até onde vai a moralidade humana. Para nossa aula de hoje, o roteiro é super direto. Tópico 1. Return to Russia. 2. Goodness against cruelty. 3. The Prince as a Mirror. 4. Morality versus Nihilism. E para fechar, 5. The Psychological Legacy. Vamos lá! Ponto 1. Return to Russia. Light meets dark. Imagina a cena, final de novembro, um frio de rachar e um vagão de trem a caminho de São Petersburgo. É aqui que um jogo de luz e sombra se inicia, algo que vai ditar o ritmo de toda a história a partir de agora. Isso ilustra brilhantemente o nosso ponto de partida. De um lado temos o príncipe Mishkin, cabelos claros, usando roupas finas que definitivamente não servem para o inverno russo, voltando de uma clínica na Suíça com absolutamente nada nos bolsos. Do outro, Parfion Rogojin, cabelos escuros, agasalhado até o pescoço num casacão quente, com um olhar cheio de paixão avassaladora e viajando para botar as mãos em uma herança colossal de 2,5 milhões de rublos. É quase literal, sabe? A luz pura, frágil e desprotegida, colidindo de frente com a escuridão rica, intensa e pesada. Sabe o que é mais maluco nessa dinâmica inicial? É como o Mishkin reage a esse mundo. Ali no trem mesmo, os passageiros são super cínicos e disparam um monte de perguntas invasivas e impertinentes para ele. E como ele responde? Com uma presteza fora do comum, sem um pingo de malícia ou suspeita. Essa falta total de desconfiança, essa inocência que beira o absurdo, desarma a galera na hora. Fica todo mundo confuso. É como se a pureza dele fosse uma luz forte demais que acaba cegando quem já está acostumado a viver no escuro. E isso nos leva ao tópico 2. Goodness against cruelty. O que exatamente acontece quando essa bondade toda, essa moralidade intocada, bate de frente com a elite de São Petersburgo? Uma sociedade onde as regras são ditadas pela crueldade e pela obsessão por status. Bom, a resposta para isso começa com um número que é honestamente de cair o queixo. 2,5 milhões de rublos. É a herança do Rogojin que dá as cartas aqui. Mas a gente tem que entender que não é só uma quantia em dinheiro, sabe? Nessa sociedade materialista, essa é a régua exata com a qual se mede o valor de um ser humano. O mundo deles gira totalmente em torno da ganância. E a simples existência desse dinheiro expõe uma ferida gigantesca nas relações sociais daquela época. Dá só uma olhada em como as pessoas reagem. Tem um personagem ali, um simples funcionário sobrinho do Lebedev, que na mesma hora em que escuta sobre esses milhões, a cara dele já muda. Ele assume uma expressão de servilismo total, de reverência, um negócio que beira o pânico mesmo. Essa é a prova nua e crua da crueldade e ganância daquela sociedade. As pessoas se submetem quase por instinto à riqueza, ignorando por completo quem a pessoa é por dentro, o valor espiritual ou moral dela. O que manda é o bolso. Avançando para o nosso tópico 3. The Prince as a Mirror. E aqui a genialidade entra em cena. Porque o príncipe Mishkin não é só um coitado passivo na história. Ele funciona ativamente como um espelho de quem está ao redor. O pulo do gato na escrita de Dostoiévski é justamente esse. Quando os outros personagens esbarram no príncipe, a ausência de julgamento dele acaba arrastando as piores falhas dessa elite russa lá do fundo das sombras direto para a luz do dia. É quase involuntário. A honestidade absoluta do Mishkin faz com que toda aquela vaidade, a ganância absurda e a crueldade escondida fiquem de repente supervisíveis. E claro, isso gera um desconforto gigantesco. Na prática, é como se fosse um roteiro previsível, um padrão de comportamento de 3 passos de como a sociedade reage a ele. Primeiro, rola aquele choque inicial com a honestidade inabalável do príncipe. Depois, a galera, que já é naturalmente corrupta e cínica, passa a suspeitar dele. Eles pensam, não é possível, ele deve ter algum motivo oculto, algum plano. E por último vem o golpe, aquela constatação terrível de que, ao tentar desmascarar o Mishkin, a única coisa que eles conseguem ver são as próprias falhas refletidas nele.
Um baita exemplo dessa dinâmica acontece com a personagem Aglaia. Ela lança um olhar cheio de raiva pra ele, assumindo um ar de seriedade extrema que até pega o príncipe de surpresa. Mas por que tanta hostilidade, né? É simplesmente porque a bondade sem limites do Mishkin é como um quebra-cabeça que dá um nó na cabeça de quem foi treinado a vida toda só pra manipular os outros. É muito desorientador pra essas pessoas quando elas não encontram a maldade pra usar como arma na batalha. Beleza, vamos mergulhar mais fundo nisso no tópico 4. Morality versus Nihilism. Chegamos ao núcleo filosófico dessa análise, onde visões de mundo totalmente opostas colidem e geram a tensão que carrega a história nas costas. E para a gente se situar, é crucial entender o que niilismo significa estritamente dentro deste romance. Aqui, ele aparece como uma visão de mundo muito, mas muito cínica. É uma postura que simplesmente joga no lixo qualquer princípio moral mais elevado. É uma mentalidade guiada cegamente pelos bens materiais, onde ter empatia por alguém ou fazer um sacrifício pessoal não é visto como virtude, de jeito nenhum. É visto como uma fraqueza fatal, algo para ser ridicularizado e atacado. Então, a gente tem de fato um choque frontal. De um lado, a moralidade do príncipe Mishkin, bondade extrema, uma capacidade infinita de perdoar, uma pena genuína e uma compreensão silenciosa da dor alheia. Do outro lado da balança, o tal niilismo social dos outros personagens, que vai desde os burocratas mais velhos até os jovens mais radicais. O que a gente vê neles é uma agressividade baseada no materialismo, uma obsessão doentia por status e um universo inteiro construído apenas em cima de dinheiro e posses. E Dostoiévski traduz toda essa angústia de um jeito muito forte por meio do Lebedev, que chega a fazer um discurso quase apocalíptico. Ele diz que as estradas de ferro são uma praga, a ruína da espécie humana. E por que isso? Porque as estradas de ferro simbolizam o progresso moderno, focado apenas e exclusivamente no material, deixando o lado espiritual às moscas. No fim das contas, é o grito de uma sociedade que sente que existe um vazio assustador, um buraco niilista borbulhando logo abaixo de toda essa riqueza e progresso. O que nos traz ao nosso último ponto de hoje. Tópico 5, The Psychological Legacy. Como é que todo esse conflito épico pulou das páginas do livro e marcou para sempre a forma como a gente pensa a mente humana? Olha só como o impacto dessa obra vai se acumulando ao longo do tempo. O romance começou a ser publicado lá em 1868. Dostoiévski faleceu em São Petersburgo no começo de 1881, mas o detalhe é que, entrando no século XX, os textos dele já não eram vistos apenas como alta literatura. Eles se tornaram literalmente a base para estudar as partes mais sombrias e os labirintos mais complexos da própria psicologia humana. E a prova viva dessa exploração cirúrgica está aqui. Ele mergulhou na psique humana de um jeito que ninguém tinha feito antes. Ele escancarou o quão alienante a sociedade moderna pode ser e misturou essa miséria material com aspirações morais absurdamente altas. Gente, sem essa capacidade do autor de mapear a mente através de personagens como Mishkin, seria impensável o trabalho de gigantes que vieram depois. O livro pavimentou o caminho e foi influência direta no pensamento de nomes de peso, de Friedrich Nietzsche até a psicanálise de Sigmund Freud. É mole? O que nos leva a uma provocação final de explodir a cabeça. Quando a gente observa a trajetória trágica do príncipe Mishkin, que foi esmagado justamente por não querer jogar o jogo sujo do cinismo, fica a grande questão no ar. Será que a bondade pura, desinteressada e ingênua tem de fato a chance de sobreviver num mundo tão fundamentalmente falho e materialista? É um verdadeiro quebra-cabeça filosófico que continua assombrando e desafiando quem estuda a obra mesmo mais de um século depois. Uma reflexão gigantesca para fechar a nossa análise. Fica aqui o convite para que a gente continue questionando sempre.